Que a gente tem aqui, eu vou trazer para vocês em primeira mão uma notícia que acaba de chegar, aqui foi publicado na coluna da Mônica Bergamo, acaba de ser confirmada que a cepa indiana já está em São Paulo. O Instituto Adolfo Lutz, da Secretaria de Saúde de São Paulo, identificou um caso com a variante da Índia no estado. É um brasileiro que desembarcou no Aeroporto Internacional de Guarulhos na sexta-feira, tem 32 anos, mora em Campos de Goytacazes, no Rio de Janeiro. Ainda não há registros de um caso que foi contaminado aqui mesmo no Brasil ou no estado de São Paulo, né? Segundo a Secretaria Estadual de Saúde, o passageiro foi identificado pela Anvisa, responsável pelo monitoramento do aeroporto, e agora está analisando também, comunicou todos os passageiros que estavam no voo, e agora vão fazer essa lista completa com os nomes, os funcionários do aeroporto, quem teve contato, para que eles possam fazer esse controle. Então tá aí, notícia que acaba de chegar. Já passo para você, Natália Pasternak, para comentar para a gente o impacto dessa confirmação na cidade de São Paulo, vindo do maior aeroporto aqui da América Latina, inclusive. E quem esperava diferente, Fabiola? Alguém tinha dúvida de que isso já estava, de que a variante indiana já estava aqui? E você perguntou para os meus colegas o que mais os preocupa, Fabiola. Se eu puder aproveitar, o que mais me preocupa no Brasil é que 1 ano e meio, quase, depois do início da pandemia, o Brasil ainda não consegue fazer prevenção. A gente não consegue entender o que essa palavra significa, medidas preventivas. Como é que você previne que outras cepas de outros países, outras variantes perigosas cheguem aqui? Você faz medidas antes delas chegarem, não depois. Como é que você previne que a doença se espalhe pelo país? Você faz medidas para evitar o contágio, você não abre leitos de UTI para atender as pessoas depois que elas se contagiaram. Então, até quando a gente vai continuar ignorando prevenção e tentando fazer contenção de uma coisa que está muito além do nosso controle de conter? Você não contém variantes num mundo globalizado se você não fizer barreiras específicas nos portos, nos aeroportos, nos pontos de passagem. E mesmo assim você não vai conter totalmente, você vai colocar filtros. As barreiras sanitárias, assim como as vacinas, assim como as medidas de prevenção, nenhuma dessas medidas em si é perfeita, mas elas funcionam em conjunto. Cada uma delas é um filtro que aumenta a nossa capacidade de prevenir o contágio. E por elas serem imperfeitas, muitas vezes elas são propagandeadas como inúteis. Não adianta colocar barreira sanitária nos aeroportos porque o vírus vai chegar de qualquer jeito, mas é um filtro e cada filtro funciona como uma barreira, diminuindo a probabilidade do contágio. A gente não consegue, Fabiola, até hoje, explicar para as pessoas, para os gestores, e, bom, para o governo federal a gente já desistiu até de tentar, porque é falar com parede, que a gente está lidando com risco e probabilidade. A gente não tem medidas perfeitas, medidas 100%, a gente nunca vai ter o 0 e o 100%. Mas a gente precisa reduzir o risco, a gente precisa reduzir contágio, reduzir probabilidade de contágio, e a gente não tem implementado essas medidas. A gente espera acontecer para depois pensar: nossa, chegou a variante, e agora? Nossa, a taxa de contágio subiu, precisamos de UTI. Não, UTI não deve ser nosso parâmetro para fazer reabertura de cidades. Tudo bem, aumentou a disponibilidade de leitos da UTI, então vamos abrir. Por quê? As UTIs, elas estão começando a aparecer os antigos leprosários, né? Quer dizer que se você tem UTI para todo mundo, tem os covidários, então você consegue esconder os doentes e daí ninguém percebe o que está acontecendo, é isso? UTI não serve para isso.
e não deve ser usada nesse parâmetro. Fazer barreiras de contenção depois que a gente sabe que tem outras variantes circulando pelo mundo, num mundo globalizado, com países onde a gente tem relação de comércio, essas barreiras tinham que ter sido pensadas semanas atrás e não agora. E sabendo que elas seriam imperfeitas, mas que elas funcionariam como mais um filtro, mais uma barreira. Essa falta de compreensão, até hoje, de como a doença se espalha e de que as medidas devem ser preventivas, ainda não pegou. O Brasil parece que ainda não caiu essa ficha.